Olá, voltamos aqui. O outro vídeo a gente vai pôr como parte 1, esse aqui parte 2, sobre o dia de repouso, né? Na Bíblia, na palavra de Deus, Deus pede para a gente guardar algum dia. É o domingo, é o sábado, ou pode não precisar guardar nenhum dia. Veja o vídeo anterior, tá? A parte 1 aí. Joel Marcondes Yashi no YouTube e Joel Marcondes no Facebook. Você vai ver aí que nós temos a parte 1, essa vai ser a parte 2, né? Nós estamos aqui em Ezequiel 20:20, que diz: santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Então, por que o sábado é o sinal, né? Dos 10 mandamentos que Deus escreveu lá, por que o sábado, né, ele escolheu como sinal, né? É muito simples, irmãos, porque o mandamento, do quarto mandamento, que fala do dia de repouso, dia santo, tem um objetivo, e nós vimos no vídeo anterior, né? Esse capítulo 20, verso 11. Por que se guarda o sétimo dia e o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e que tudo neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ele é um memorial da criação. É o dia em que nós, durante 6 dias, a gente trabalha com os nossos próprios interesses, mas no sétimo dia, né, a gente volta as atenções para o Deus que nos criou, para que Deus que mantém o coração batendo, o pulmão respirando. É um dia que a gente está em família, né, se desliga das coisas materiais e procura fazer a vontade de Deus. Não é? Nós repousamos aqui, vamos de manhã na igreja, lá junto com os irmãos, adoramos a Deus, nós estudamos a palavra, louvamos o seu nome. Na hora do almoço, amanhã, sábado amanhã, né? Nós vamos ter logo depois, junto à panela, um almoço em que todos nós almoçamos juntos. Depois da tarde nós podemos descansar um pouco, saímos com a nossa família, visitar os doentes, visitar os enfermos. Então esse é um sábado que a gente dedica para as coisas espirituais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com nós mesmos. Então, aqui diz que o sábado é um sinal. Sabe por quê? Porque, infelizmente, né? E é o único mandamento que nós vimos no outro vídeo, depois você vai lá, que tem a palavra lembra-te, porque Deus sabia que a humanidade ia esquecer. E por que o inimigo fez tudo isso aí? Para criar a ideia do evolucionismo, para tirar a ideia de que nós temos um Criador, que nós viemos. Não, isso é fruto do acaso, não é verdade? E até os cristãos hoje, infelizmente, muitos, criaram o deísmo evolucionista, né? Aqueles que acreditam que Deus usou a evolução para criar as coisas. Mas isso não é bíblico, isso não existe, isso solapa a Bíblia. Por isso que diz que aqui que o sábado é um sinal entre Deus, Criador, e as suas criaturas, os seus filhos, que somos nós, né? E se você for no livro de Apocalipse, capítulo 14, ali fala do evangelho eterno que está sendo pregado, né? E eu gostaria de chamar a atenção de você para uma parte desse evangelho que está sendo pregado. Olha, eu vou ler do 6 até o 7. Eu vi outro anjo, né? Voando pelo meio do céu, eu tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Toda nação, tribo, língua e povo. Aquilo que Deus mandou a gente ir pregar o evangelho. Dizendo com grande voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja bem, essa mensagem é para nós nos últimos dias. E era para ser pregada sempre também. Não é o quê? Temer a Deus, respeitar a Deus. O que é temer a Deus? É ser obediente a Deus. Não é? E dar glória a Deus. Como é que nós damos glória a Deus? Quando nós vivemos uma vida em conformidade com a sua vontade. Isso é dar glória a Deus. Não é? E diz, olha, e adorai aquele, quem? Que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por que se guarda o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Você percebe, meu irmão, que a questão do dia de guarda começou lá quando terminou a criação no 6º dia. Né? No 7º dia Deus criou para ser um dia santo, separado, consagrado de comunhão com Ele, antes de entrar o pecado. Né? Depois, a palavra de Deus era passando de pai para filho de forma oral. Até Moisés, até o povo de Israel ali, não tinha nada escrito e passavam por boca, né? E os 10 mandamentos que a gente leu aqui, né, ele está lá em Êxodo 20. E lá em Êxodo 20 fala o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, como nós vimos. Mas o sábado sempre existiu. Tanto que se você voltar aqui para o capítulo 16, né, um pouco antes de eles chegarem lá, né, no Monte Sinai, onde foi dado os 10 mandamentos, né, já havia o sábado, né? Veja aqui, ó.
o verso 22. E aconteceu que no sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gomos para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: Isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei; o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que você beijar, põe em guarda até amanhã. Né? E o 26 diz assim, 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aí teve alguns que desobedeceram, olha. E aconteceu ao 7º dia que algum do povo saíram para colher, mas não acharam. Alguns foram trabalhar no dia de sábado, no 7º dia, colher. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusarei guardar os meus mandamentos e minhas leis? Olha, vê como que o sábado é um sinal de obediência a Deus. Vede visto que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias, para que cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então, antes de Deus escrever os 10 mandamentos, já havia o sábado, ele vem lá da criação. Não é isso aí que fala, é só ali depois que deu os 10 mandamentos. Não, veio antes. Todas as leis de Deus vieram antes, só que era passado de boca. Não é? Por que José, antes de ter 10 mandamentos, José disse para a mulher de Potifar: Não, como que eu vou pecar contra o meu Deus? Eu queria adulterar com ele. Porque eles sabiam que adultério é pecado, matar é pecado, roubar é pecado. E trabalhar no dia de sábado também é pecado para aqueles que querem servir a Deus, tá certo? Então, esse é um dia que começou lá na criação. É um dia que passa por todo o povo de Israel, por todos os cristãos, não é? Na escatologia, lá em Apocalipse, capítulo 14, que nós acabamos de ler, o Evangelho eterno está ligado àquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A obediência, entendeu? Nunca deveria ter sido deixado de guardar. Como eu disse no outro vídeo, se você por acaso guarda domingo ou não guarda dia nenhum, mas é um servo, uma serva fiel de Deus, procura saber mais sobre esse assunto, né? Ore a Deus, o Espírito Santo está aí para nos guiar em toda a verdade, tá certo? Nós estamos fazendo esse vídeo junto, né? Nesse vídeo que nós não começamos com oração, porque já tínhamos orado antes e estamos seguindo aqui, tá certo? Nós pedimos a orientação do Espírito Santo e o Espírito Santo vai mostrar o quê? Vai mostrar a Bíblia para nós, né? E a Bíblia é que é a nossa única regra de fé e prática, não é? E, queridos, e você sabe até onde vai a guarda do 7º dia, como um dia especial de repouso? Por isso que eu digo, não é tanto descanso físico, se bem que depois do pecado nós necessitamos do descanso físico, não é verdade? Mas lá no Éden não havia necessidade de descanso físico, por isso que é aquela questão de santificar o sábado, né? Separar ele para um dia santo, né? Um dia de comunhão com Deus, com o nosso Criador, né? Mas aqui no livro de Isaías tem uma profecia clássica aqui, né? Que fala que era aplicado ao povo de Israel, mas como eles não foram fiéis, né? Então agora Israel de Deus é a igreja. E lá em 2 Pedro capítulo 3, é nos prometido um novo céu e nova terra que habita a justiça. E sabe o que vai acontecer nesse novo céu e nova terra, meu amigo? Olha aqui que diz a palavra, ó. Isaías 66, verso 22 e 23 diz assim: Porque com os céus novos e a terra nova que ele fazer, estarão diante de mim, da minha face e do Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Novo céu e nova terra. E olha que interessante. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor dos exércitos. O dia de sábado continuará sendo um dia especial de comunhão com Deus, onde todos os salvos se reunirão para adorar a Deus. Como diz também, uma vez por mês, na Apocalipse capítulo 22, diz que lá tem a árvore da vida, que dá os seus frutos, né? E de mês em mês nós iremos lá, também para comer aquele fruto delicioso lá, e também semanalmente o 7º dia, sabe? Então, queridos, o sábado está em toda a Bíblia, sabe? E eu gostaria de ler mais uma passagem com você aqui, que muitos falam assim: mas depois que Jesus veio e morreu, o sábado, né, já não é mais. É lá da lei antiga, né? Queridos, você se conhece a Bíblia, se você é um estudante, você sabe que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas foi um que não andou com Jesus, né? Ele escreveu o Evangelho fazendo as suas pesquisas, né? Com todos os cristãos. E é considerado o Evangelho para os gentios, o livro de Lucas, né? E ele escreveu o seu Evangelho muito tempo
depois de Jesus ter subido ao céu, depois do Espírito Santo ter descido, a igreja primitiva já existia há muito tempo, não é? E ele escreveu o seu evangelho, o livro de Atos que ele escreveu também foi dessa forma, não é? E eu gostaria que você visse aqui, que ele fala aqui do sábado também, quando Jesus morreu, né? O que aconteceu, e ele fala do sábado. Com certeza, se o sábado já não fosse mais um dia de guarda, ele diz, olha, o sábado as mulheres, os judeus lá guardavam, né? Nós não guardamos mais, mas conforme era o mandamento, eles guardavam. Mas veja o que diz, verso 54, vamos 53. E tirando-o, e havendo-o tirado do madeiro, Jesus, né? Na sexta-feira ali, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Agora preste atenção aqui. E era o dia de preparação, amanhecia o sábado. Sexta-feira não aparece na Bíblia, né? O sexto dia é chamado dia da preparação. Preparação o quê? Para a guarda do sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como ele foi posto o seu corpo. Lucas 23, 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Conforme o mandamento. Não é conforme era o mandamento, conforme o mandamento de Deus para todos os seres humanos. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, você vai ver lá. Nós somos mandamento a mandamento dos 10, perguntando se aqueles mandamentos eram do passado, eram lá para os judeus, né? Rapidinho aqui, vamos recapitular. Não terás outros deuses diante de mim. Você como cristão não segue isso? Segue. Segundo mandamento, nos protege contra a idolatria, não farás imagem de escultura. Você acha que idolatria é pecado ou não é mais? É só para os judeus? Não, é pecado. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Você toma o nome de Deus em vão? Não toma. Por quê? Porque é mandamento de Deus para nós. Vamos pular o quarto, vamos para o quinto. Honra teu pai e tua mãe. Mudou esse mandamento? Não mudou. Não é? Não matarás. Proteção à vida. Mudou esse mandamento? Não mudou. Não adulterarás. Proteção ao casamento. Mudou? É só para os judeus? Não, não é. Não é? Não furtarás. Direito à propriedade é só para os judeus? É para todos nós, irmãos. Não dirás falso testemunho, a mentira. Continua sendo pecado ou era lá só para o Velho Testamento, só para os judeus? É pecado, não é? E o último mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo, né? Então você vê que esses 9 mandamentos que nós citamos é para nós, é para todos. Agora, por que o quarto é só para os judeus? E o quarto, nós vimos que é o único que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus, que é nosso Pai, sabia que nós esqueceríamos esse dia. E ele é muito importante, que evita nós entrarmos para a questão do evolucionismo, certo? É um dia que nós comemoramos Jesus, que criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia descansou. E se você for ver na semana da redenção, da nossa salvação, 6 dias Jesus realizou a sua obra. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no dia da preparação, ele morreu. No sábado descansou e no primeiro dia ressuscitou. O sábado é o memorial da criação, é o memorial da redenção. Nós vimos que lá no lar eterno, né, o sábado será um dia de guarda novamente. Né? E é um memorial também daquilo que vai acontecer, é uma lembrança. Hebreus capítulo 4 fala isso. Vamos dar uma olhadinha lá? Hebreus capítulo 4, para nós encerrarmos. Esse vídeo vai ser mais curto. Hebreus capítulo 4. Vamos dar uma olhada lá, que mostra, fala sobre o 7º dia lá, não é? E que ele também simboliza algo que ainda não aconteceu, um repouso que nós ainda não tivemos, não é? E é o repouso da vida eterna, no novo céu e nova terra que habita a justiça. Olha aqui, olha. Vamos ver aqui. Olha, verso 4. Porque em certo lugar diz assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez, nesse lugar não entrarão no meu repouso. Visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, falando dos judeus, não é? 7. Determina outra vez em certo dia, hoje dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso na terra prometida, não falaria depois disso, de outro dia. Mas o repouso é na vida eterna. Olha aqui o verso 9. Porque
Portanto, resta ainda um repouso para para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Então, veja bem, então o sétimo dia, o sábado, também é um símbolo do repouso eterno que nós vamos ter quando Jesus voltar, né? Então, o sétimo dia, meu amigo, o sábado, ele permeia em toda a Bíblia. Agora, é importante a gente lembrar uma coisa, né? Mais uma passagem para o livro Apocalipse, capítulo 12, melhor, capítulo 14, Apocalipse, e o verso 12, não é? Mais um versinho aqui. É importante saber que nenhum mandamento nos salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nos salva e nos purifica do pecado para a obediência. Martinho Lutero, né, o grande reformador, ele dizia o seguinte: a lei não salva. De fato, a lei não foi dada para salvar. A lei mostra o nosso pecado, mas ela nos conduz até Jesus para sermos salvos por graça, mediante a fé no seu sacrifício. Então, a lei nos leva até a Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é mostrar o nosso pecado e nos levar até Cristo. E Cristo nos perdoa o pecado pelo seu sangue. Cristo nos salva. A lei condena, mas Cristo nos salva dessa condenação. Só que aí Jesus nos salva, e João capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele nos leva de novo para a lei, para que possamos obedecer. Martinho Lutero dizia isso. A lei nos leva a Cristo para sermos salvos pela graça. E Cristo nos manda de volta a lei para a obediência por gratidão, por amor a tão grande salvação. Essa é a função da lei, né? Não para nos salvar, mas porque o Salvador é Cristo. Apenas um detalhezinho. Eu não vou me salvar porque eu não adultero. Você não vai se salvar porque não adultera. Você vai se salvar porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Mas se eu e você adulteramos, não nos arrependemos, não confessamos a Cristo, não somos perdoados desse pecado. Esse pecado nos condena. Estaremos perdidos. Você percebe? A lei condena. Cristo salva, mas ele salva para nos dar poder para obedecer essa lei, não é? Então, por isso que a lei e a graça estão juntas, né? A fé, as obras são juntas. Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Percebeu? Salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é salvação, né? Mas aí vem lá as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. O Espírito Santo nos leva a Cristo, né? O Espírito Santo nos mostra, convence do pecado. E aí mostra a justiça de Cristo, né? E o Espírito Santo nos capacita para a obediência a Deus, tá certo? Por isso que João capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei, tá certo? Então, nós devemos não transgredir a lei de Deus, mas se por um acidente transgredirmos, Jesus Cristo nos perdoa pelo seu sangue precioso e nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 14, 12, a última passagem para nós encerrarmos, diz aqui: aqui está a paciência dos santos, os salvos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebeu? Fé em Jesus, temor a Deus, obediência aos seus mandamentos. Inclusive o quarto mandamento, tá? Então, queridos, meu desejo de oração para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é que você procure ser obediente à palavra de Deus, sabe? Que nós possamos estar no novo céu, nova terra, que habita a justiça, né? Pelos méritos de Cristo Jesus, né? E por gratidão a essa tão grande salvação, nós possamos pedir a sua graça, a sua misericórdia, forças e poder do Espírito Santo para obedecer os seus mandamentos. Inclusive o quarto mandamento que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esse vídeo vai estar no YouTube, Joel Marcondes e Jesus, ou então lá no Facebook, Joel Marcondes, né, na página, você manda uma mensagem lá, vamos conversar mais sobre esse assunto, estudar mais.
É uma bênção a guarda do sábado, sabe? Serve para a união da família, dos pais com os filhos, né? Dos irmãos na igreja, para nós fazermos trabalhos, fazer bem ao sábado, como Jesus nos ensinou. Guardar o sábado não como os judeus, que era um fardo, né? Nem eles mesmos conseguiam guardar, né? Mas guardar o sábado como Jesus nos ensinou, não é? Indo às sinagogas, todo sábado à igreja ele ia, não é? E curava, visitava os doentes, né? Isso tudo é lícito fazer no Santo Sábado, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra que tivemos hoje, Senhor. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que assistem esse vídeo, que assistiram ou vão assistir o vídeo anterior também, para que nós possamos, pela Tua Palavra, entender, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia por cada um de nós. E que nós só possamos entender, Pai, a importância de nós sermos tementes a Ti, obedientes à Tua Palavra. Inclusive, sendo obediente ao quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ajude, Senhor, que possamos entender esse assunto segundo a Tua vontade e praticá-lo segundo a Tua santa e boa vontade. Fica comigo, fica com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga. Dá-nos uma boa noite, abençoa-nos, abençoa nossos familiares. É o que agradecidos te pedimos, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Ok? Amanhã ou depois a gente grava mais um vídeo, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe você. Tenha um sábado muito feliz. Se tiver condições, vai lá na Rua Petrópolis, 466, Vila Santana. Né? Nós vamos ter 9 horas da manhã amanhã, a Escola Sabatina, o estudo da Palavra de Deus. Depois temos um culto. Depois vamos ter um almoço também. Vai lá junto com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.